Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as regras de privacidade dentro do Bubble, tá? O que são regras de privacidade? Basicamente, são regras que a gente determina dentro da nossa aplicação, onde diz quem tem acesso ao que dentro da aplicação, tá? Todas as tabelas, todas as data types precisam de regras de privacidade? Não necessariamente. São mais casos mais delicados, tá? Como banco de dados do tipo de usuários, dados do usuário atual, então são coisas mais delicadas, então é bom a gente colocar uma regra de privacidade para essa tabela, tá? Cada tabela a gente consegue fazer regras para cada tabela, tá? Então basicamente é para limitar o acesso, como se fosse um acesso master e um acesso comum para cada usuário, tá? Se o usuário estiver online, se o usuário estiver logado, ele veja determinada coisas do banco de dados. Imagina, a gente tem aqui, vamos supor que você cria um marketplace, onde você tem os seus produtos, e você pode colocar regras de privacidade lá, onde que se o usuário estiver logado, ele consiga ver tanto o preço, foto, descrição. Se o usuário não estiver logado, ele não consiga ver nenhuma informação de valores. Você pode fazer esse tipo de privacidade dentro da sua aplicação para só quando ele estiver online, quando estiver logado, que ele consiga ver valores, tá? Imagina também que você tem um marketplace onde você tem produtos, né? E a gente tem vendas, e só quem pode ver informações desses pedidos são o usuário que interagiu com a venda, que seria o usuário atual, seria o marketplace, né? O dono do marketplace, que é o gerente administrativo, e quem vendeu o produto. Mas ninguém precisa ter acesso a essas informações, então a gente consegue travar com essas regras de privacidade, tá? Imagina também que você tem uma empresa onde você tem um RH. Você tem o banco de dados do usuário, que seria o empregado, você tem as pessoas que trabalham no RH e você tem o gerente do RH. O usuário, né, o trabalhador, ele só pode ter acesso a poucas informações do banco de dados. Já o pessoal do RH tem um acesso mais amplo dessas informações. Já o gerente tem um acesso global de todas as informações. Então a gente consegue travar aqui a nível de back-end, tá? A nível de banco de dados mesmo. A gente consegue fazer esse tipo de trava através do design, mas é altamente quebrável, né? Então a gente consegue fazer diretamente no banco de dados, que é mais seguro para a gente, tá? Pelas regras de privacidade, ele é mais seguro, tá? Então as regras de privacidade a gente consegue fazer individualmente, tá? A gente tem aqui um usuário, onde a gente tem aqui a página atual, ela está configurada como user e vai puxar do tipo nome, né? E aqui a gente tem a página atual e está puxando o nome, e também tem o usuário atual, tá? Isso aqui diretamente com o usuário está logado, tá? Essa página já tem que ter recebido as informações do usuário, tá? Só para a gente exemplificar aqui. Então no banco de dados aqui a gente vai criar uma regra de privacidade para o usuário, tá? Então aqui a gente pode colocar regra 1. Beleza? Aqui a gente tem as condições, a gente cria uma condição para essa regra. Então, se o usuário, o CEP dele, ou se o usuário estiver online, ou se o usuário tiver com o slug tal, ou se o usuário tiver alguma ordem, contar a quantidade de ordens que tem lá, ou conter uma ordem específica. Aqui a gente não tem opção de contar ordens, né? Mas a gente tem várias outras opções aqui, tá? Então, nesse caso, vamos fazer que se o CEP for igual a 1, ele vai conseguir ver todas as informações. Vamos atualizar aqui. Todos os campos. Ele vai poder pesquisar também no banco de dados todos os campos dessa tabela de usuários. Vai ver todos os anexos, que seriam basicamente todas as informações que foram anexadas nesse banco de dados, fotos, arquivos. Então ele vai poder ver os anexos e permitir vinculação automática. A gente pode habilitar também. Não é uma opção boa, tá? Já vou falando que não é uma opção boa, mas vamos lá. Então vamos ver todos os campos. A gente tem esse usuário, que é esse teste aqui, certo? Esse usuário está vendo informação, o nome dele, tá? Deixa eu colocar aqui o slug dele aqui, só para a gente poder ver como página também, né? Então vamos colocar aqui um barra 1, tá? Só para a gente ver ele como nível de página também, tá? Esse aqui é o nível de página, esse aqui é como usuário logado, tá? Só para a gente entender um pouco outro parâmetro lá, que seria esse permitir vinculação automática, tá? Mas vamos lá. Esse usuário, o CEP dele é 1. Se a gente mudar esse CEP aqui para 2, ele não vai conseguir ter acesso às informações da página, tá? Como a regra de privacidade que a gente fez aqui, que seria igual a 1, agora a gente vai mudar para igual a 2, tá? Se o CEP for igual a 2, ele vai ter acesso às informações. Lógico que a gente vai ter que atualizar a página, porque a gente mudou
um aspecto da aplicação, tá? A gente não mudou um dado, e sim um aspecto dele. Ok. Então aqui a gente consegue ver todos os campos, a gente consegue fazer uma pesquisa, então a gente conseguiria fazer uma pesquisa por, sei lá, deixa eu vir aqui pegar, apesar que a gente só tem um usuário, né? Mas pegar todos os usuários, nome de usuário. Aqui a gente só vai puxar um porque só tem um usuário. Então um usuário só. A gente travando aqui, a gente poderia não fazer pesquisa, a gente conseguiria travar ele também. Só que como a gente só tem um usuário, eu acho que nem vai travar. Porque o usuário é ele mesmo. Até que travou. Então aqui a gente trava todos os usuários, tá? Ele não consegue fazer nenhum tipo de pesquisa, seja pesquisa através de drop-down ou pesquisa de banco de dados também, tá? Então aqui a gente também tem os anexos, que é basicamente os anexos, e permitir essa vinculação automática, tá? Eu posso permitir vinculação automática a qualquer dado desse banco de dados, tá? A gente está configurando a regra de privacidade para esse banco de dados. Então a gente tem um banco de dados aqui, tem aqui que seria o CEP, tem um nome e ordens. O que seria essa vinculação automática? A gente pode fazer vinculações, alterar informações do banco de dados de forma mais dinâmica, tá? De forma mais automática, sem precisar criar um botão com workflow, tá? E essa forma automática a gente pode fazer tanto através dos workflows, como diretamente do banco de dados habilitando essa função aqui, tá? Então o que acontece? Primeiramente você tem que entender o seguinte: a sua página, né, ou a página do restaurante, ou o que for, ela tem que ter o slug já configurado. O slug é basicamente um nome lá do banco de dados, tá? Que é esse nome aqui. Quando a gente cria um banco de dados, todo banco de dados tem um slug, né? Que é esse lesma, né, em português. A gente consegue alterar aqui para um nome do usuário, como se fosse restaurante. Então a gente tem esse nome, ele é uma entrada do tipo texto, tá? Ele é basicamente para completar a sua URL lá em cima. Então vamos atualizar aqui. Eu consegui pegar ele aqui embaixo aqui, tá? Vamos ver aqui por que não pegou restaurante. Deixa eu ver como é que tá aqui. Barra restaurante. Vou atualizar aqui porque deveria ter pego aqui. Deixa eu ver como é que estão as regras de privacidade aqui. Ver todas pesquisa. Tá, essa é a configuração que está barrando, tá? Deve ser isso aqui. Só tinha que atualizar. Então tá, esquece isso aqui, que isso aqui eu acho que não teve impacto não. Deixa eu atualizar aqui pra gente poder ver. Só porque o banco de dados tinha que atualizar, tá? Então tá, a gente tem aqui o slug já configurado, tá? Para a gente utilizar esse permitir auto-vinculação, a gente precisa utilizar ele na URL, tá? A URL, ela está configurada para receber o usuário, banco de dados de usuário, tá? E receber o nome, tá? Ok. Lembra, a gente pode configurar, fazer alterações do banco de dados de duas formas. Com esse auto-billing, que é auto-completar, se eu não me engano. Vinculação automática, né? Então a gente pode configurar, a gente pode escrever no banco de dados ou alterar informações do banco de dados por aqui ou diretamente pelo workflow, tá? Qual a desvantagem de fazer por aqui dessa forma que eu vou explicar? É porque ela faz chamadas diretas para o banco de dados, tá? Então qualquer coisa que você escrever vai alterar automaticamente. Então talvez não seja tão interessante com o workload do Bubble, tá? Mas basicamente é o seguinte: você configura qualquer tipo de entrada de dados. Aqui a gente tem um input, tá? O input naturalmente ele vai vir dessa forma, ok? O que você faria? Basicamente você cria, vamos supor, se fosse um tipo de nome aqui, você ia iniciar a informação com o usuário atual nome, né? Então, basicamente é isso que a gente faz. Só que para esse autocomplete, o que a gente poderia fazer? A gente poderia habilitar isso aqui, que é um autocomplete, tá? Ele vai pegar a informação que está na página, tá? As informações que estão na página é do usuário. Então a gente tem essas informações todas aqui, tá? E o que a gente vai puxar da página? A gente vai puxar aqui o nome, tá? Isso vai fazer com que o que eu escrever aqui vai alterar o nome, tá? Sem eu necessariamente ter uma ação do workflow. Então vamos dar um preview. A gente tem aqui o preview já. A gente vai alterar o nome do usuário, tá? Então aqui, deixa eu colocar Carlos. Eu só dei um tab, ele já altera sozinho, beleza? Aqui é porque a gente tem uma certa restrição aqui. Vamos ver qual tipo de restrição é. Aqui
regra 2, aqui eu não posso alterar nada, tá vendo? Eu não marquei essa opção de nome aqui. Vamos desmarcar aqui e vamos atualizar. Então aqui vamos colocar Carlos. Eu tenho que dar permissão para poder alterar aquele banco de dados. Dê permissão. Se eu desabilitar isso aqui, eu perco essa permissão, tá? É justamente essa regra de privacidade. Agora eu não consigo mais alterar nada. Certo? E isso vai para qualquer tipo de informação aqui. Nome. Ah, eu quero alterar nome. Ah, eu quero alterar CEP. Então como é que eu altero o CEP? Lembra que aqui é o CEP 2, né? Se eu alterar, eu perco qualquer tipo de ação. Então aqui eu vou alterar aqui para CEP, tá? Se eu alterar aqui do CEP para 3, eu perco todas as informações da página atual, tá? Então se eu colocar aqui 3, eu perco todo o acesso e já não consigo fazer mais nada, apesar que ele está configurado com uma página restaurante. Então se eu alterar aqui para 2, eu devo ganhar não ganhei, eu perco totalmente, tá vendo? Eu perco porque a condição é isso que tá, porque a condição que a gente criou aqui foi justamente do CEP 2. Se ele for CEP 2, eu consigo fazer alteração no CEP. Por mais que a página esteja carregada com o restaurante, eu não consigo fazer essa alteração porque essa regra me barra. Então a gente não consegue, tá? Mas da mesma forma que a gente não consegue fazer essa alteração, se ele for, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Eu vou mudar aqui. Vamos tentar burlar isso aqui para ver se a gente consegue. Terá o CEP mesmo. Um vai barrar no outro, um vai bater no outro. Então não vai dar. Porque um vai sobrescrever em cima do outro. Vamos testar aqui. Um sobrescreve em cima do outro. Então não tem como a gente fazer isso. Então realmente a regra está batendo. E a gente não está conseguindo fazer essa alteração. Porque a regra é 2 aqui, né? O CEP aqui agora está 3. Vamos mudar para CEP 2. Tá? Mudou para CEP 2 e a gente consegue fazer essas alterações aqui agora. Carlos e tal, né? Tava como nome de Carlos. Vou mudar aqui para mudar, na verdade, o nome, tá? Como ele é um autocomplete, ele já vai pegar naturalmente a informação que está lá no banco de dados e quando você alterar, já vai alterar automaticamente. Mesma ação que você teria como se você estivesse fazendo no workflow, tá? Mas aqui é mais dinâmico, né? Mais file. Então alterar automaticamente e mais rápido, né? Sem a ação de um botão. Então aqui são as restrições que a gente consegue criar, tá? A gente consegue criar qualquer tipo de restrição do usuário atual. Se o usuário atual for o CEP for igual a 1, a gente pode colocar mais condições aqui, ou o usuário atual, o CEP for igual a 3, então se ele for 3 ou 2 ele vai ter essas informações, tá? A gente pode criar mais regras de privacidade aqui, pode adicionar mais itens e criar regras diferentes para cada tipo de comportamento, tá? Então isso aqui é ilimitado, beleza? E como a gente tem regras de privacidade que elas têm que se assemelhar a essa condição, né? Só vai funcionar se essa condição satisfazer no banco de dados, a gente também tem a contraparte, tá? Se nenhuma dessas informações aqui baterem, se o usuário não for do tipo 2, o que ele pode fazer? Tá? Então a gente vai traduzir aqui. Todos os usuários com permissões padrões, o que ele vai poder fazer? Ele pode ter acesso à lesma, que seria o slug, e pode ter acesso a usuário, nome de usuário ou data de modificação. Então basicamente a gente cria uma regra de restrição, onde vai restringir o que a gente quer restringir, referente a cada banco de dados, e tudo aquilo que eu não marcar aqui, a gente pode fazer com que, se essa condição não satisfazer, ele possa ter acesso a outras informações, tá? Então a gente consegue fazer um filtro do que é para a condição certa e todas aquelas outras regras padrões, o que ele pode fazer? Ele pode ver a data de modificação, ele pode ver as redes sociais, pode ver o CEP, que seria essa informação. Permitir vinculação automática também a gente consegue fazer também, tá? Então essas são as regras de privacidade. A gente cerca com uma condição que a gente quer que seja satisfeita, a gente limita o acesso ao que for aqui, tá? E da mesma forma a gente consegue fazer com padrões, com as regras de privacidade padrões, tá? Então se ela não corresponder a essa informação, ela vai corresponder a essas aqui, tá? E mais para frente, conforme for, a gente também consegue fazer condições aqui através dos option sets, né?
gente pode entrar com Option Settings aqui. Deixa eu tirar esse skip aqui. User, tipo de user que é, vamos supor, um user que seja admin, que ele seja padrão, que ele seja, sei lá, entregador. A gente consegue utilizar o Option Settings também para fazer essas regras de privacidade. Então, se o usuário atual ele for, deixa eu vincular aqui o data type aqui ao algum tipo de Option Settings, que é isso que a gente criou aqui agora. Option Settings, users, tipo de user. A gente consegue fazer essa vinculação aqui com as regras de privacidade. Então, se o usuário atual ele for do tipo, vamos apagar essas condições aqui todas aqui. Então, se o usuário atual, o tipo de usuário for igual a admin, ele tem acesso a tudo. A gente pode fazer essa condição. Se ele não for admin, ele pode ter acesso só a essas informações aqui, ó. Ou se ele for padrão, ele pode ter acesso até o CEP. Ou se ele for o tipo entregador, ele pode ter acesso até o tipo de usuário, ou melhor, o nome, né? Então a gente consegue restringir também através de informações dos Option Settings também, tá? A gente pode trabalhar aqui. Lembra que isso aqui é uma condicional, a gente cria uma condição para que isso aqui seja executado. Beleza? Então basicamente as regras de privacidade são isso, tá? É realmente para restringir informações do banco de dados para determinados usuários e dar privilégio para outros usuários, tá?